Em meio à tranquilidade habitual do Cemitério Park, em Anápolis, Goiás, um cenário perturbador chamou a atenção de todos que frequentavam o local. Recentemente, em uma manhã aparentemente comum, frequentadores do cemitério se depararam com uma cena chocante. Uma oferenda ritualística, cuidadosamente montada, composta por crânios humanos e de animais, espalhados em uma área reservada do cemitério. Ao lado dos crânios, havia uma variedade de objetos estranhos, incluindo velas derretidas, panos vermelhos e pretos, potes de barro com substâncias não identificadas e símbolos desenhados no chão. A descoberta rapidamente se espalhou entre os visitantes e logo chegou até as autoridades, que prontamente isolaram a área para investigação. O clima no local mudou drasticamente, deixando no ar uma sensação de mistério e inquietação, enquanto todos se perguntavam: quem teria realizado tal ritual e com qual intenção? As primeiras investigações apontam que a oferenda poderia estar relacionada a práticas de religiões afro-brasileiras, ocultismo ou até mesmo rituais de magia negra, mas nenhuma conclusão definitiva foi anunciada até o momento. O que mais assustou as pessoas foi o fato de haver crânios humanos no meio da montagem, o que levanta sérias questões sobre a violação de túmulos e o desrespeito aos mortos. Especialistas foram acionados para analisar o material encontrado e tentar determinar a origem dos ossos e dos outros itens. Enquanto isso, a Prefeitura de Anápolis reforçou a segurança no cemitério e instalou câmeras de vigilância em pontos estratégicos. A comunidade local, formada em sua maioria por famílias tradicionais da cidade, ficou profundamente abalada com a situação e exige respostas rápidas e transparentes das autoridades. A comoção é tanta que, desde o ocorrido, o número de visitantes no cemitério diminuiu drasticamente. O mistério em torno da oferenda ritualística despertou a curiosidade de muitos moradores e da imprensa, que passou a cobrir intensamente o caso. Em entrevistas, frequentadores do cemitério relatam sentir medo e desconforto, especialmente aqueles que possuem entes queridos sepultados ali. Alguns chegaram a afirmar que ouviram sons estranhos e viram movimentações suspeitas durante as noites que antecederam a descoberta. Investigações paralelas feitas por curiosos e grupos espiritualistas também começaram a surgir, cada qual trazendo suas próprias teorias sobre o significado do ritual e suas possíveis consequências espirituais. A Polícia Civil trabalha com várias hipóteses e já iniciou a coleta de imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao cemitério, na tentativa de identificar possíveis envolvidos. Apesar da falta de respostas concretas até agora, o caso já entrou para a história da cidade como um dos episódios mais enigmáticos e assustadores dos últimos tempos. A partir do momento em que os peritos forenses chegaram ao local, o clima de tensão aumentou ainda mais. Em meio aos túmulos silenciosos e ao vento cortante que atravessava o Cemitério Park, os especialistas começaram um trabalho minucioso para recolher evidências. Cada crânio, cada objeto, foi cuidadosamente fotografado, catalogado e removido para análise. De acordo com informações preliminares, os crânios humanos apresentavam sinais de desgaste antigo, o que pode indicar que foram retirados de sepulturas já antigas, mas essa é apenas uma suposição. O que chamou ainda mais atenção foi a disposição ritualística dos itens. Um círculo perfeito de sal cercava toda a montagem, enquanto linhas desenhadas com um pó branco conduziam o olhar para o centro da oferenda, onde estava o maior crânio humano, adornado com velas negras já derretidas sobre ele. Tudo parecia ter sido planejado nos mínimos detalhes, como se fizesse parte de uma cerimônia cuidadosamente executada durante a madrugada. A polícia trabalha também com a hipótese de que o ritual possa ter sido uma tentativa de invocação ou de proteção espiritual, práticas que, em certas vertentes do ocultismo, requerem a utilização de ossos humanos e de animais como condutores de energia. Paralelamente, investigadores especializados em crimes religiosos foram acionados para avaliar se houve profanação de sepulturas, o que, se confirmado, pode resultar em processos criminais severos. A situação ficou ainda mais delicada quando surgiram boatos entre os moradores de que outros cemitérios da cidade teriam sido palco de práticas semelhantes nos últimos meses, mas que tais casos não haviam sido divulgados publicamente para não causar pânico. Agora, com a notícia se espalhando rapidamente pelas redes sociais e aplicativos de mensagem,
O medo cresce e a população exige não apenas respostas, mas medidas concretas de proteção para seus entes queridos sepultados em Anápolis. Enquanto isso, líderes religiosos de diferentes crenças da cidade se pronunciaram, pedindo respeito às diversas manifestações religiosas, mas também reforçando a necessidade de se apurar a origem dos crânios humanos envolvidos no ritual. Segundo eles, práticas religiosas legítimas nunca envolvem a violação de corpos ou túmulos, e esse tipo de ato, se confirmado, seria uma grave distorção. Em uma entrevista coletiva realizada na Câmara Municipal, representantes da polícia e da prefeitura prometeram uma investigação rigorosa e a formação de uma força-tarefa para monitorar práticas suspeitas em todos os cemitérios públicos e particulares da cidade. A comoção levou ainda a comunidade a organizar vigílias e correntes de oração próximas ao Cemitério Park, buscando trazer paz ao local e proteção espiritual aos frequentadores e aos que ali descansam. O sentimento é de que algo profundo foi perturbado, e até que tudo seja esclarecido, o medo e o mistério continuarão pairando sobre Anápolis. À medida que os dias passaram, novas informações começaram a emergir, e o mistério em torno da oferenda ritualística no Cemitério Park ganhou contornos ainda mais complexos. Análises preliminares realizadas pelos peritos revelaram que alguns dos crânios humanos continham vestígios de resina e pigmentos, sugerindo que poderiam ter sido utilizados anteriormente em rituais ou práticas simbólicas antes mesmo de serem levados para o cemitério. A equipe forense confirmou também que os ossos animais pertenciam a espécies como galinhas, gatos e até uma pequena cabra, reforçando a hipótese de uma cerimônia de cunho esotérico ou mágico. Fontes próximas à investigação, sob condição de anonimato, revelaram que um dos itens encontrados, um medalhão com inscrições antigas, pode ser uma peça-chave para identificar a linha ritualística envolvida, apontando para práticas ligadas a cultos secretos ou seitas pouco conhecidas, que operam à margem das tradições religiosas convencionais em Goiás. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. O avanço das investigações levou os agentes a visitar lojas esotéricas, casas de artigos religiosos e até centros de umbanda e candomblé da cidade, buscando pistas sobre quem teria adquirido os objetos utilizados na oferenda. Em uma dessas diligências, uma comerciante afirmou ter vendido recentemente uma grande quantidade de velas negras, tecidos ritualísticos e frascos de essências fortes para um cliente descrito como nervoso e apressado, mas educado. O retrato falado do suspeito já está sendo elaborado e poderá ser divulgado nos próximos dias. Enquanto isso, a tensão entre os moradores cresce. Muitas famílias passaram a visitar os túmulos de seus entes queridos com mais frequência, temendo que as sepulturas sejam violadas novamente. O clima de medo, combinado com a curiosidade mórbida que o caso desperta, transformou o Cemitério Park em um local de peregrinação de curiosos durante o dia e um espaço evitado a todo custo durante a noite. A repercussão do caso extrapolou os limites de Anápolis e começou a chamar a atenção de veículos de imprensa de todo o país. Programas de televisão, blogs de mistérios e até pesquisadores de fenômenos paranormais passaram a debater o ocorrido, lançando teorias que vão desde a atuação de uma seita satânica a experimentos de magia ancestral desconhecida. Grupos especializados em investigação paranormal chegaram a se mobilizar para solicitar autorização da prefeitura para realizar sessões de gravação de fenômenos sobrenaturais no Cemitério Park. Paralelamente, religiosos conservadores organizaram manifestações pedindo a purificação espiritual do local, temendo que a atividade ritualística pudesse atrair energias negativas para a cidade. Diante de tamanha pressão, as autoridades prometeram acelerar as investigações, mas alertaram que casos envolvendo profanações ritualísticas costumam ser difíceis de elucidar, pois os praticantes conhecem técnicas para dificultar sua identificação. A cada nova revelação, a história se aprofunda, deixando a população entre o medo, a indignação e o fascínio pelo inexplicável. Após semanas intensas de investigação,
a polícia de Anápolis finalmente apresentou os primeiros resultados concretos sobre o caso que paralisou a cidade. Através de cruzamentos de imagens de câmeras de segurança próximas ao Cemitério Park e o depoimento de testemunhas, foi possível identificar 2 suspeitos, um homem e uma mulher, ambos moradores de bairros periféricos, conhecidos por frequentarem círculos ocultistas. Em interrogatórios preliminares, os suspeitos afirmaram que a oferenda fazia parte de um ritual de proteção e poder, realizado em um momento astrológico específico, alegando que jamais tiveram a intenção de desrespeitar os mortos ou causar pânico na comunidade. A polícia, no entanto, não se convenceu completamente da justificativa e iniciou processos por violação de sepultura, crime ambiental e perturbação da ordem pública. A revelação da identidade dos envolvidos gerou grande comoção. Muitos moradores ficaram chocados ao descobrir que pessoas comuns, aparentemente inofensivas, estavam por trás de um ritual tão macabro. O impacto desse episódio na cultura popular de Anápolis foi imediato e profundo. A história da oferenda ritualística passou a ser tema recorrente em rodas de conversa, bares, escolas e até programas de rádio locais. O medo inicial deu lugar a uma espécie de fascínio coletivo, e muitos jovens passaram a visitar o Cemitério Park durante o dia para fazer vídeos e selfies, alimentando ainda mais a popularidade do caso nas redes sociais. Lendas urbanas surgiram quase que instantaneamente, com relatos de vultos, vozes sussurrantes e aparições noturnas no local. Alguns moradores mais antigos relembraram histórias esquecidas de outros eventos sobrenaturais em Anápolis, conectando o episódio atual a uma suposta tradição secreta que atravessa gerações. O comércio local, atento à movimentação que começou a vender camisetas, canecas e souvenirs estampados com frases como Mistério de Anápolis e imagens estilizadas do Cemitério Park, transformando o medo inicial em uma nova identidade cultural, meio sombria, meio turística. O poder da narrativa criada em torno da oferenda ritualística foi tão grande que escritores locais começaram a trabalhar em livros de ficção inspirados no episódio, e um pequeno grupo de cineastas independentes anunciou a produção de um curta-metragem baseado no caso. Escolas públicas e particulares da cidade aproveitaram a repercussão para incluir palestras sobre respeito aos espaços públicos, diversidade religiosa e a importância do patrimônio histórico nos currículos escolares. Ao mesmo tempo, líderes religiosos reforçaram ações de conscientização para separar práticas religiosas legítimas de atos criminosos que atentam contra a dignidade dos mortos. O Cemitério Park, que antes era apenas um espaço silencioso de saudade, agora carrega em seus corredores um novo peso simbólico, o de ser o epicentro de uma história real que mistura mistério, medo e transformação cultural. Em Anápolis, o episódio deixou claro que, muitas vezes, a linha entre o medo e o fascínio é muito mais tênue do que se imagina. Apesar da identificação de suspeitos, o mistério em torno da oferenda ritualística no Cemitério Park tomou um rumo inesperado e perturbador. Durante o interrogatório, tanto o homem quanto a mulher alegaram que não agiram sozinhos. Segundo eles, uma terceira pessoa, um mestre, cuja identidade jamais foi revelada, teria coordenado todo o ritual, exigindo que o local escolhido fosse o Cemitério Park, por razões que eles mesmos desconheciam. O mais inquietante foi o relato de ambos sobre a sensação de estarem sendo observados durante o ritual, como se uma força invisível e superior estivesse presente ali, guiando seus movimentos. As autoridades, mesmo pressionando os suspeitos, nunca conseguiram identificar ou localizar essa figura misteriosa. Sem provas concretas da existência do tal mestre, o inquérito se arrastou até ser parcialmente arquivado, deixando lacunas desconfortáveis e uma pergunta assombrando a cidade: quem realmente estava por trás de tudo? Com o passar dos meses, a inquietação só aumentou. Novos relatos começaram a surgir entre os moradores que viviam nos arredores do Cemitério Park. Pessoas afirmavam ver sombras humanas vagando entre os túmulos durante a madrugada, ouvir sussurros incompreensíveis no vento e, em casos mais extremos, presenciar pequenas figuras encapuzadas realizando rituais silenciosos à distância. A polícia chegou a ser acionada várias vezes,
mas nunca encontrou nada além do silêncio cortante e das marcas inexplicáveis no solo. O que deveria ser o encerramento de um caso acabou se tornando o início de uma nova onda de terror psicológico em Anápolis. Mesmo com o aumento da segurança, a sensação de que algo profundo e invisível foi despertado naquele solo continuava viva no imaginário popular. E assim, o Cemitério Park deixou de ser apenas um lugar de descanso eterno para se tornar um terreno onde o inexplicável parecia estar apenas começando a se revelar. O mistério da oferenda ritualística nunca teve uma conclusão oficial. Na cultura popular de Anápolis, a história se cristalizou como uma lenda urbana contemporânea. Algumas versões falam de uma seita ancestral, adormecida por décadas, que teria sido reativada inadvertidamente. Outras sugerem que o ritual seria apenas a primeira fase de algo muito maior e mais sombrio, prestes a se desdobrar. Histórias de desaparecimentos de animais na região, falhas elétricas inexplicáveis nas redondezas e até sonhos perturbadores relatados por moradores alimentaram ainda mais o mito. A cada aniversário da descoberta, grupos de jovens se reúnem em frente ao cemitério para tentar captar fenômenos paranormais, alimentando vídeos virais que mantêm o mistério vivo. O Cemitério Park, outrora silencioso, agora respira como um personagem sombrio dentro do imaginário da cidade. Um lembrete constante de que, às vezes, os mistérios mais assustadores são aqueles que permanecem sem resposta. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!